Estamos aqui em BH, neste prédio de escritórios, um edifício tão lindo, e nós viemos aqui para conversar com o nosso convidado de hoje, que é o Neilson Crepaldi. Ele é um músico que hoje trabalha com tecnologia. Vamos lá? Tudo bem, filho? Estamos aqui na A3 Data com o Neilson, que é o diretor de tecnologia. Ele está nos recebendo com muito carinho para falar um pouco sobre sua vida, sobre sua trajetória, sua formação profissional e transição de carreira. E para começar, fala um pouquinho para a gente sobre a sua história, sobre a sua vida, onde você nasceu, onde você cresceu e como esse lugar influenciou a sua profissão. Obrigado, André. É um prazer receber vocês aqui. Eu nasci em Montes Claros, uma cidade do interior de Minas, né? Fica no norte de Minas. E lá eu tive toda a minha formação musical, estudei, inclusive eu estudei no Conservatório Estadual Lourenço Fernandes, que é um dos melhores conservatórios, né, de formação em música em Minas. E lá a gente tem uma formação muito sólida, né? Estudamos história da música, percepção, tem toda uma formação em teoria musical, em instrumentos. E isso acabou que fez toda a diferença para a minha preparação para o começo da minha trajetória com música. Além disso, a cidade ela tem um ambiente cultural muito interessante, né? Então tem lá as festas de agosto, os catopês, né? Tem um regionalismo muito presente, o que foi fundamental assim, para a minha formação cultural nesse início de carreira. Que interessante, Neilson. Montes Claros, mesmo estando no interior, tem uma vida cultural muito rica. Sim, verdade. Agora eu gostaria de saber qual foi o melhor conselho que você já recebeu sobre a sua carreira. Na verdade, eu recebi esse mesmo conselho em dois momentos diferentes da minha vida e em situações diferentes, na música e depois mais tarde trabalhando com tecnologia. Mas um dos meus grandes mentores, né, o professor Silvio Viegas, o maestro Silvio Viegas, ele me deu um conselho já no começo da minha carreira que é: vai e faz, né? Não importa a situação, não importa se você não se sente preparado o suficiente, se a concorrência é forte. Ele sempre me dava esse conselho, ele me chamava e falava: Ney, vai e faz. E mais tarde na tecnologia, eu ouvi o mesmo conselho dito de uma forma diferente. Na tecnologia as pessoas vivem num ambiente de muita pressão e muito medo, né? De ter que fazer, de ter que produzir, de ter que trazer resultado muito rápido. E na tecnologia eu ouvi quase o mesmo conselho, mas na tecnologia o pessoal fala: vai com medo mesmo. Né? Então, mesmo que a gente tiver com medo, tiver assustado, tecnologias novas aparecem todo dia, é um ambiente assim, né, bastante dinâmico. Então, tá com medo? Vai com medo mesmo. Esses foram os melhores conselhos. Então, estudante, tá com medo? Vai e faça. Siga em frente. E agora, Neilson, conta pra gente como que a música entrou na sua vida. Fala sobre a formação musical que você tem. Eu comecei a estudar música em Montes Claros no conservatório, né? Então, como eu disse, eles tinham uma formação muito sólida e essa formação ela me preparou para seguir o caminho da faculdade, o caminho da graduação em música que eu comecei a fazer em Belo Horizonte. Fiz toda a minha graduação, me formei maestro de orquestra, né? E a partir disso veio um MBA em gestão cultural. No fim das contas, né, quando a gente é aluno de música, a faculdade ela me proporcionava um ambiente muito propício e de certa forma até luxuoso para estudar regência, porque tinha coral, tinha orquestra para reger, tinha uma sala de concertos magnífica, tinha toda uma estrutura que a gente conseguia aproveitar como alunos da escola de música. Quando você forma, essa estrutura maravilhosa acaba, né? Então, o que eu vou fazer? Como é que eu vou levantar trabalhos? Como é que eu vou levantar eventos? Como é que eu vou produzir as minhas coisas? Então, eu fui buscar
esse MBA, essa pós-graduação em gestão cultural. Naquela época, ainda hoje, a gente tem um mecanismo do Brasil que é o principal mecanismo pelo qual os eventos culturais acontecem, que são as leis de incentivo à cultura, né? E o músico, por tradição, ele não tem lá tantas habilidades com a parte burocrática, né? De escrever um projeto, de trabalhar com uma planilha de custos, né? Que é uma parte importantíssima desse processo. Então eu falei, eu preciso aprender isso. Onde que eu vou aprender? Fui buscar esse MBA em gestão cultural. Dentro desse MBA de gestão cultural, eu tive contato com professores da sociologia, da economia, da antropologia, do marketing, né, de diversas áreas relacionadas, de políticas públicas, diversas áreas relacionadas ali com a música e com a produção cultural. E eu me apaixonei pela parte da sociologia, né, eu fiquei sabendo do processo seletivo para o mestrado em sociologia aberto, propus um projeto em que eu estaria estudando músicos, né, que é um negócio que me fascina. Então eu fui aprovado, comecei o mestrado em Sociologia da Cultura. Dentro do mestrado em Sociologia da Cultura me apaixonei, emendei um doutorado, só que no doutorado eu mudei um pouquinho de área e fui trabalhar com Sociologia Econômica e das Organizações. Depois disso eu fiz um pós-doc breve, uma pesquisa de pós-doc breve na comunicação social, trabalhando com um grupo de pesquisa que fazia investigações em comunicação política. Mas nesse ponto, uma coisa interessante foi que eu comecei trabalhando com um tipo de pesquisa, de investigação na sociologia, muito voltada a estudar músicos, as relações entre as pessoas, como era a relação entre o maestro e a orquestra, como é que foi o desenvolvimento da orquestra moderna, da figura do maestro, para passar para uma análise sociológica mais orientada a dados, né? Mais empírica, como a gente fala lá na academia, né? Então aí que eu comecei a estudar um pouco análise de dados, programação, e aí a coisa foi, né? Sim, olha que interessante, tá vendo, estudante? Não importa qual é o curso que você está começando a fazer agora, porque durante toda a sua trajetória, novas questões vão surgindo e você vai ter novas propostas de estudo para fazer, para resolver outras questões de trabalho, não é isso? Exatamente. Um pouquinho para a gente, com o que você trabalhou, fala sobre sua rotina de trabalho na música. Na música, diferente de outras profissões, a gente não tem necessariamente que terminar a faculdade para começar a trabalhar, então eu já comecei dentro da faculdade, né? Então dentro da faculdade eu já comecei a reger alguns grupos corais principalmente, né? Quando a gente está começando, os corais eles são estruturas mais disponíveis, né? Mais comuns na cidade, né? Para você trabalhar em RG. Regia algumas vezes uma orquestra de amigos que a gente montou na faculdade, né? Então eu sempre tive essa coisa de tentar levantar os trabalhos, tentar fazer as coisas, né? E eu fiz a melhor escolha para isso, né? Maestro, que o seu instrumento, você não tem instrumento, né? O instrumento do maestro é orquestra, você depende das pessoas. Quais são as oportunidades que eu vou ter de trabalhar com o meu instrumento, né? Mas eu senti que eu precisava de mais. Um violonista, uma pessoa que estuda piano, tem o seu instrumento em casa e toca todos os dias, né? Algumas horas por dia, tem uma rotina de estudos muito interessante. O maestro não tem isso, e eu achava pouco, achava que eu precisava, né, ter cada vez mais. Então organizei essa orquestra com meus amigos, a gente fez até uma série de concertos na época em Belo Horizonte que foi interessante. Olê, mulher rendeira. Olê, mulher rendeira. Tum, lindo é nosso peão. Lindo é nosso peão. Mas depois disso eu comecei a trabalhar dando aulas, né? Então eu fui professor de música durante muitos anos, inclusive na graduação, né? Eu cheguei a trabalhar como professor de música na graduação e cheguei a coordenar um curso de graduação em música numa faculdade aqui de Belo Horizonte também. Trabalhei muitos anos como cantor profissional, então eu trabalhei
no Coral Lírico do Palácio das Artes, né, em Belo Horizonte. Então fiz lá óperas, né, os concertos, as obras corais todas que o coral fazia, eu cheguei a participar. E no finalzinho ali da minha carreira como músico, eu cheguei a ir para fora, né, ir para outro país, participar de alguns festivais de ópera, onde a gente fazia uma montagem, né, eu regia algumas montagens de óperas de Mozart na época, né. Então, no fim das contas, eu tocava, fazia shows, gravava, produzia eventos, produzia shows, produzia gravações, né, enfim. Então tem uma gama grande de coisas que eu fazia assim como músico. Você falou pra gente na sua resposta que enquanto maestro, enquanto regente, o seu instrumento eram os músicos que estavam cantando ou tocando, ou os instrumentistas. Exatamente. Né? Daí, em algum momento você fala que você fez apresentações tocando. Eu gostaria de saber qual instrumento que você tocou nessas apresentações. Então, eu comecei estudando violão, né? Eu estudava super sério, né? Queria desenvolver uma carreira de concertista. Na faculdade, por causa do curso de regência, eu precisei estudar piano, né? É muito importante que o maestro toque piano para conduzir os ensaios, para estudar as partituras de orquestra, né? Que são complexas, tem várias linhas ali, né? De cada instrumento da orquestra. Então, eu precisei estudar piano. Como eu gostava muito de música coral, de música vocal, então eu acabei estudando canto também, né? Então eu cheguei a me apresentar como cantor, cheguei a me apresentar tocando violão, principalmente no início, né? Na transição ali do meu tempo no Conservatório em Montes Claros até eu começar a faculdade em Belo Horizonte. E em algumas raras ocasiões eu acabei acompanhando alguns instrumentistas tocando piano. Isso também é uma atuação muito comum. Geralmente você fazia só música erudita? A gente normalmente tem uma separação muito bem definida entre os músicos que seguem uma linha de música mais erudita, né? Vão estudar violão clássico, vão estudar piano, violino, instrumentos de orquestra, e uma linha de músicos que vão tocar guitarra, bateria, né? Que vão tocar ali a música popular. No meu caso, essa diferença ela não fazia muito sentido para mim, né? Então, ao mesmo tempo que eu ouvia Mozart, ouvia Schubert, ouvia Wagner, ouvia e estudava o repertório de música erudita, eu gostava de tocar Tom Jobim, eu gostava de tocar Guns N' Roses, eu gostava de tocar, né, música popular das mais variadas possíveis. Então, eu acabei fazendo isso, trabalhando com isso. E isso foi importante porque na época abriu várias oportunidades para que eu pudesse trabalhar. Sim, olha que interessante, Neilson. O músico precisa ser versátil, tocando vários gêneros musicais. Exatamente. Na Europa, é muito comum você ter pessoas que desenvolvem a sua carreira como cantores de ópera, né? Como cantores de coral, como maestro. Enfim, no Brasil, o nosso mercado ele é um pouco diferente. Então, na minha visão, você precisa ser um profissional mais versátil, que toca, que grava, que produz, que dá aula, que faz música erudita, que faz música popular, para abrir um pouco o leque de oportunidades e você ter uma carreira bem sucedida. Conta pra gente o que fez você fazer essa transição de carreira da música para a tecnologia. Quando eu estava na música, eu precisava levantar meus trabalhos, então eu fui buscar aquele MBA em Gestão Cultural. Quando eu estava no MBA, eu senti falta de entender melhor as relações, né, entre pessoas no mundo da música, o que me levou para a Sociologia. Uma vez na Sociologia, eu comecei a trabalhar com pesquisa, né, pesquisa mais quantitativa, né, trabalhar com dados e tal, e foi aí que eu comecei a sentir a necessidade de desenvolver habilidades que me permitissem fazer esse tipo de coisa, né? Então, o que a gente fazia naquela época, né? Lá atrás, quando eu comecei na Sociologia, é engraçado porque tem a linha de sociólogos que trabalham numa sociologia mais filosófica, mais textual, e outra linha que trabalha com dados, né? Muita sociologia da educação, uma sociologia demográfica, né? E trabalha mais com modelos estatísticos com dados. E nessa época, eu comecei a perceber uma diferença grande assim, né? De ritmo de publicações entre essas duas vertentes, e eu estava mais no qualitativo, no textual. Cara, tem
tem alguma coisa diferente no trabalho desse pessoal que trabalha com a estatística, que trabalha com os métodos quantitativos. Como é que eu faço para trabalhar com isso? E como eu não sabia, eu sempre precisava mobilizar aquele meu amigo da computação, né? Então eu pegava o telefone e falava: Juninho, o que você está fazendo aí? Vamos tomar um café? Me ajuda a pegar esse dado aqui, me ajuda a fazer essa análise aqui. Então eu sempre contava com a ajuda dos meus amigos. Óbvio que, né, eu sou super grato a eles até hoje e a gente conversa até hoje sobre isso, mas eu sentia muita necessidade de fazer por mim mesmo, sabe? Eu queria aprender, e uma coisa que fazia muita diferença para mim é que o tempo todo eu sempre acreditei que a gente consegue aprender as coisas, né? Então eu falei, cara, deve ter alguma forma de aprender isso. Então eu comecei a estudar, comecei a desenvolver as habilidades de programação, de estatística, de análise de dados, e aí começou a virada. Então todas essas viradas que eu tive na minha vida, essas viradas confusas, elas foram a partir de alguma necessidade que eu encontrei. Eu precisava fazer alguma coisa, não sabia como, e eu sempre falei assim, cara, então vamos lá e vamos aprender, né? Então, dados, tecnologia foi exatamente isso. Eu precisava resolver as minhas pesquisas, eu precisava resolver minha tese de doutorado, eu precisava aprender a fazer aquelas análises. Então, cara, preciso aprender? Então vamos lá, vou aprender, vou me desenvolver. E assim foi, eu tive ótimos professores, fiz bons cursos, fui aprendendo, fui me desenvolvendo, fui ajudando colegas, ajudando professores, ajudando outros grupos de pesquisa, até que um dia esse trabalho que eu fazia, né, de divulgar conhecimento, de ajudar o pessoal, de ajudar outras pesquisas, ele chegou no mercado e em um determinado momento o mercado acabou me absorvendo. Então, enquanto você estava estudando, você foi buscando novas soluções. Então, é possível aprender coisas novas para resolver os próprios problemas, as próprias situações de trabalho. Com certeza. Ou de estudo. E eu acho que essa é a forma mais interessante que a gente tem de aprender, porque quando você tem um problema na mão para resolver, quando você tem uma pesquisa, alguma coisa que você precisa resolver, você tem uma motivação muito forte para aquilo, né? Então, foi o que me fez buscar informação, fazer cursos, e acabou que deu muito certo no final, né? Que ótimo. E Neilson, o que te mantém motivado e apaixonado pelo que você faz? Legal. Hoje eu trabalho com dados e inteligência artificial. E quando a gente pensa em inteligência artificial, ela está presente no nosso dia a dia. Então você pega o celular, né, fala com a nossa assistente virtual, a Siri, a Alexa, né, enfim, você está trabalhando com inteligência artificial. Quando eu tô usando o meu aplicativo do banco, né, antigamente a gente precisava ir ao banco, colocar digital lá na máquina, conversar com o gerente. Hoje eu tiro uma foto do meu rosto, essa foto já é validada automaticamente, eu não preciso mais ter que ir ao banco resolver algum problema, eu posso fazer isso do conforto da minha casa ou do meu trabalho sem perder tempo. O que eu estou querendo dizer? Trabalhar com tecnologia, trabalhar com inteligência artificial é construir coisas que vão fazer a diferença na vida das pessoas, que vão tornar a vida das pessoas melhor, mais fácil, mais eficiente, e é isso que me faz levantar todo dia e trabalhar. Muito interessante essa sua pontuação. Agora fala pra gente que dica que você tem para aqueles estudantes que estão interessados na área de música e na área de tecnologia também. Quais dicas você pode dar para o estudante que acabou de fazer o Enem? Para quem sente essa vocação de seguir uma carreira de músico, principalmente aqui no Brasil, eu acho que duas coisas são muito importantes. Primeiro, é aquilo que eu falei, você precisa ser uma pessoa, ser um músico versátil, né? No Brasil, eu não acho que dá muito para a gente fazer uma coisa só, ser um músico muito especializado. Então é importante que você toque, que você grave, que você produza, que você componha, que você dê aula, que você abra o leque de atividades dentro da música para fazer. E um segundo conselho para os músicos é necessário ser muito resiliente. O músico no Brasil, ele é um cara essencialmente empreendedor. Então você vai viver a vida de empreendedor, né? Você vai estar sempre levantando seus trabalhos, você vai estar sempre produzindo as suas coisas. Isso dá bastante trabalho e exige uma grande resiliência, né? Você sempre vai ter coisa dando errado, vai ter muito não. Então você sempre tem que estar com coragem, com disposição para continuar trabalhando e diversificar
as áreas de atuação, acaba tornando essa jornada mais fácil, mais proveitosa, né? Agora, na área de tecnologia é um pouco diferente, porque é uma área que no Brasil está muito aquecida, a demanda é enorme, né? E essa área tem uma coisa interessante que, na minha opinião, é uma área muito democrática, é uma área que depende muito de você. Então, o meu conselho foi o mesmo conselho que eu ouvi, que é vai e faz. Pega um computador, estuda, se prepara, vai fazer as entrevistas. É uma área muito aberta para pessoas que conseguem mostrar que sabem fazer, que são capazes de fazer, né? Então, para a área de tecnologia, o meu conselho basicamente é vai e faz. Estude, se prepare, faça bons cursos, construa o seu portfólio de soluções que, inevitavelmente, você vai ter uma carreira de muito sucesso. Olha que interessante, independente da carreira que a gente escolher, é importante a gente se manter resiliente para resolver as questões que vão surgindo durante todo o nosso trabalho, durante toda a nossa carreira. Neilson, muito obrigada. Obrigado, Andréia. Então, estudantes, continuem assistindo nossas aulas especiais de Projeto de Vida.